Então, meus amigos, boa noite a todos e a todas. Vamos na sequência aqui do nosso curso de responsabilidade civil. A gente já está no finalzinho da apostila 4, que é a apostila que trata das chamadas excludentes do dever de indenizar. Excludentes do dever de indenizar. O que é que o responsável civilmente por indenizar alguém pode alegar em matéria de defesa? E aí a gente já viu o caso fortuito, né? A gente viu que o fortuito que exclui o dever de indenizar é o chamado fortuito externo, o fortuito que não se relaciona com a atividade desenvolvida. Porque se o fortuito estiver ligado ao risco da atividade desenvolvida, a gente chama de fortuito interno, e esse fortuito interno, apesar de ser um evento inevitável, ele não exclui o dever de indenizar. Também nós temos a chamada culpa exclusiva da vítima, que a gente também já estudou. Obviamente, em um evento, se a vítima que sofreu um dano, ela sofreu aquele dano por culpa exclusiva dela, não há que se falar em dever de indenizar, né? A gente já viu isso nas aulas passadas, na aula passada, e agora a gente passa a olhar a excludente culpa exclusiva de terceiro. A culpa exclusiva de terceiro, meus amigos, ela, regra geral, exclui o dever de indenizar, mas em algumas hipóteses, a culpa exclusiva de terceiro não vai quebrar o nexo causal, não vai excluir o dever de indenizar, que a gente vai ver aqui, como, por exemplo, no contrato de transporte. Mas vamos lá. Culpa exclusiva de terceiro é uma excludente do dever de indenizar, regra geral. Né? Quando um terceiro influencia na ação que vai causar um dano a alguém, esse terceiro que criou, né, aquela situação de perigo, ele deve ser responsabilizado pela reparação do dano. Então, por exemplo, se eu causo um dano a Jusilene, mas esse dano que eu causei foi por uma situação criada por Luan, Jusilene pode pedir a indenização a mim e eu exerço um direito de regresso contra Luan, que foi o verdadeiro causador da situação de perigo. Foi culpa exclusiva dele. Então, nessa situação em que um terceiro causa a situação de perigo, cabe o direito de regresso contra aquele causador da situação de perigo, ainda que ele não tenha sido o causador direto do dano. Beleza? Então, o terceiro, ele pode ser chamado a indenizar a partir da leitura dos artigos 929 e 930. Beleza? Então, tá aí a culpa exclusiva de terceiro como excludente do dever indenizar. E aí o professor Carlos Alberto Gonçalves, ele pondera o seguinte: a exclusão da responsabilidade se dará porque o fato exclusivo de terceiro se reveste de características semelhantes ao caso fortuito. É um exemplo de acontecimento que gerou a situação de risco que não se liga, que é, do ponto de vista de quem causou efetivamente o dano, é um evento inevitável, é imprevisível e inevitável. Então, peraí, cadê? Não estou acertando botar hoje aqui. Aqui. Imprevisível e inevitável. Então, melhor dizendo, como diz o professor Carlos Alberto Gonçalves, somente quando o fato de terceiro se revestir dessas características, e, portanto, equipara-se ao caso fortuito funcional, é que poderá ser excluída a responsabilidade do causador do dano. Beleza? Nosso ordenamento, ó, a gente pode mencionar também o próprio CDC, quando o CDC aborda as excludentes do dever de indenizar, lá nos artigos 12, parágrafo 3º, que diz da excludente em relação ao fato do produto, também o artigo 14, parágrafo 3º, dentre as excludentes no CDC, tem previsto expressamente a excludente culpa exclusiva de terceiro.
Não só a culpa exclusiva do consumidor lide a responsabilidade, mas também a culpa exclusiva do terceiro. Então, o CDC é outro exemplo de diploma legal que admite a excludente culpa exclusiva do terceiro. Agora, no contrato de transporte é uma espécie de pacto em que, por disposição expressa do Código Civil, o artigo 735 deixa claro isso, que a culpa exclusiva de terceiro não poderá ser alegada como excludente dever de indenizar em contrato de transporte. Então, por exemplo, imaginemos um transporte aéreo, um avião, que ele acaba caindo porque o controlador de voo ele deu uma instrução errada. Não foi culpa do piloto, não foi culpa da empresa aérea, foi culpa, sim, do controlador de voo, de um terceiro, que deu um comando errado e o piloto acabou chocando o avião ou teve que fazer um pouso forçado e várias pessoas se feriram. Neste caso, por força do artigo 735 do Código Civil, a empresa aérea não vai poder alegar culpa exclusiva de terceiro ou fato de terceiro para se eximir do dever de indenizar. O Código Civil ele traz expressamente no artigo 735 que no contrato de transporte não se admite a cláusula de não indenizar e a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Beleza? Então, fiquem atentos. Por quê? Porque o contrato de transporte, ele normalmente é um contrato de consumo, né? É um contrato de consumo. Normalmente, quem compra uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, ou contrata um frete para transportar um objeto, essa relação é de consumo. Normalmente, quem contrata isso contrata como destinatário final, preenchendo os requisitos da relação de consumo. Pois bem, observem que o CDC, ele admite culpa de terceiro, exclusiva de terceiro, como excludente, mas o Código Civil não admite. Então, qual é a norma que vai prevalecer? A norma mais favorável ao transportado, ao consumidor, ou a norma mais favorável, neste caso, à transportadora ou ao prestador do serviço de transporte? Essa é uma questão que pode gerar dúvida, né, na prática, porque se a gente for regular a relação de contrato de transporte pelo CDC, se admite a excludente culpa de terceiro. Se a gente for levar em conta as regras do Código Civil, o artigo 735 não admite. Então, para solucionar este impasse, o que deve ser feito pelo aplicador do direito é o chamado diálogo das fontes. O que vem a ser o diálogo das fontes? O diálogo das fontes é a aplicação da norma mais favorável vou botar a parte vulnerável na relação jurídica. Então, neste caso aqui, qual é a norma mais favorável à parte vulnerável da relação jurídica? A parte vulnerável é o transportado. E se o Código Civil, quando trata do contrato de transporte, não admite a excludente do dever de indenizar culpa exclusiva de terceiro, é o Código Civil que é a norma mais favorável. Por quê? Porque o transportado ou os familiares do transportado, né, caso ele venha a falecer, vão ter direito à indenização, ainda que a culpa não tenha sido diretamente da transportadora. Beleza? Então, a norma que deve prevalecer, neste caso aqui, é o quanto previsto no Código Civil. Ou seja, em relação ao contrato de transporte, não se admite
a excludente culpa exclusiva de terceiro, por força do artigo 735 do Código Civil. Beleza? Fiquem atentos, porque se você for advogar para a empresa aérea, né, obviamente você vai tentar argumentar que o que vale é o quanto previsto no CDC, que admite a excludente do dever de indenizar quando a culpa é exclusiva de terceiro. Então, aconteceu um apagão aéreo. Apagão aéreo, muitos transportados não conseguiram embarcar ou embarcaram com muito atraso, o que gerou um prejuízo. Há um dever de indenizar? Há um dever de indenizar. Mas o que é que você, advogado da empresa aérea, vai dizer? Olha, o CDC, ele diz que culpa exclusiva de terceiro elide o dever de indenizar. E um apagão aéreo não é culpa da empresa aérea, é culpa de todo o sistema e tal, e por aí vai. Ao contrário, você, defendendo os interesses do transportado, vai argumentar no sentido de que deve prevalecer o quanto previsto no Código Civil, que não admite a culpa de terceiro como excludente de responsabilidade. E no diálogo das fontes, o que deve prevalecer é a aplicação da norma mais favorável à parte vulnerável na relação, que é o consumidor. Beleza? Com grandes chances do consumidor levar a melhor, né? Do transportado levar a melhor. E esse entendimento de que no contrato de transporte a culpa exclusiva de terceiro não serve como excludente do dever de indenizar é antigo, muito antigo. Tem uma súmula do STF, ó, a súmula 187, isso é das antigas, viu? Súmula com essa numeração aí é coisa de, sei lá, 50 anos ou mais aí de existência, muito antes de Código Civil, enfim. Já dizia a súmula 87, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual a empresa, né, o transportador, tem ação regressiva, claro, com certeza. Se o problema foi do controlador de voo, a empresa aérea vai indenizar os passageiros e depois ela vai buscar a compensação, né, através da ação regressiva. Pedir que, sei lá, a Infraero, a empresa que seja responsável pela informação errada dada pelo controlador, arque com o prejuízo. Beleza? Então, o contrato de transporte, ele não admite a culpa exclusiva de terceiro como excludente de dever indenizar. Por quê? Porque o contrato de transporte, quando a gente estuda ele, tomara que dê tempo da gente estudar esse semestre para os alunos aí que estão vendo contratos com a gente, o contrato de transporte, ele envolve a chamada cláusula de incolumidade. O que quer dizer cláusula de incolumidade? Quer dizer que o contrato de transporte envolve a obrigação de transportar de um ponto A para B a pessoa ou a coisa íntegra. Do mesmo jeito que ela partiu do ponto A, a coisa ou a pessoa deve chegar no ponto B. Isso é o chamada cláusula de incolumidade, é uma obrigação de resultado, é uma obrigação de entregar no destino o passageiro ou a coisa incólume, né? Sem nenhum prejuízo, sem nenhum dano a essa coisa. Então, como envolve essa obrigação de resultado, essa cláusula de incolumidade, o transportador ele só não vai indenizar o transportado se ele comprovar que o acidente aéreo aconteceu por um fator completamente estranho ao transporte em si. Ou seja, se ele comprovar que foi um fortuito externo, foi um evento inevitável que não tem nenhuma relação com o risco da atividade de transportar, e aí, se conseguir comprovar isso, o transportador não vai ter o dever de indenizar. Então, apenas o fortuito externo não vai gerar o dever de indenizar, ou seja, vai servir como excludente do dever de indenizar no contrato de transporte. Então, por exemplo, quando alguém arremessa uma pedra de fora do ônibus em movimento,
vindo atingir um passageiro, este fato é um fortuito, de acordo com a doutrina, né? Ele é um fortuito inevitável e imprevisível, se equiparando a um fortuito externo, eximindo a responsabilidade do transportador. Já vi julgados com bala perdida. A pessoa estava dentro de um ônibus e bala perdida atingiu a pessoa. Fortuito externo. Fortuito completamente alheio ao risco do transportador, né? É uma fatalidade, é uma pena, mas o transportador não faz sentido punir a transportadora, né, com o dever de indenizar diante de uma bala perdida que atingiu um passageiro. Assim como assalto a ônibus também não está gerando mais, né? Teve um momento que houve alguns julgados nesse sentido de que as empresas tinham que indenizar os transportados no caso de assalto, mas é uma situação um pouco esdrúxula, um pouco absurda, porque não dá para exigir de uma empresa de transporte que ela seja responsável pela segurança pública, né, da cidade. Então, assim, até o bom senso a gente consegue chegar a uma solução. O assalto, a bala perdida é fortuito externo. É algo que não tem vinculação nenhuma com o contrato de transporte em si. Diferentemente de se, por exemplo, o motorista do ônibus passar mal, ter um mal súbito, desmaiar ao volante, e aí ele via colidir com o ônibus causando ferimento nas pessoas, isso é fortuito interno. Faz parte do risco, né, daquela atividade a saúde do motorista. Furar um pneu, se estourar um pneu, um evento completamente imprevisível, um pneu novo, acabou estourando porque passou por cima de sei lá, um prego, algo assim. Estourou o pneu, o motorista perdeu o controle do ônibus e bateu. Fortuito interno, porque, né, o pneu, estourar um pneu faz parte do risco da atividade. Agora, bala perdida, assalto a ônibus, de um modo geral, não se admite que haja uma condenação nesses casos, porque aí é considerado um fortuito externo, completamente fora do risco do transportador. Beleza? Quando um terceiro é o causador da situação de risco, obviamente o transportador ele tem direito de regresso, ele vai ter um direito de regresso. Ele pode, por exemplo, se valer da denunciação da lide, né? Denunciação da lide, prevista lá no CPC, que vocês devem estar estudando aí quando estudam intervenções de terceiros. Ok? Deixa eu ver aqui também o que, é que a gente pode falar. Também se enquadra na excludente culpa exclusiva de terceiro a aplicação da chamada teoria do corpo neutro. É o caso do agente que, uma vez atingido por outra pessoa, acaba involuntariamente agredindo o direito da vítima, né? Essa teoria, isso aqui é o caso, por exemplo, de engavetamento de carros. No engavetamento de carros, muitas vezes quem causa a batida, na verdade, a colisão é o último carro. Os carros que estavam no meio, eles são corpo neutro, né? É a pessoa que é atingida e involuntariamente acaba atingindo o veículo da frente. Então, essa teoria tem especial aplicação em acidentes de trânsito, exatamente, quando ocorre o chamado engavetamento. A responsabilidade, em regra, aí é de quem colidiu primeiro, é de quem bateu lá no fundo, o último que bateu. Então, juridicamente, o entendimento mais razoável é de que a vítima deve demandar diretamente do causador do dano, e não aquele que atuou involuntariamente. Então, a colisão de 4 carros, por exemplo, um carro do fundo veio e bateu e mais 3 engavetaram na frente. Todos esses 3, em tese, devem cobrar do que primeiro
se chocou, do que causou lá o dano. Beleza? Então, essa teoria é a teoria do corpo neutro, que serve, né, como uma excludente de culpa exclusiva de terceiro. Aplicação aí da teoria do corpo neutro. Notem a diferença da teoria do corpo neutro em relação ao estado de necessidade, em que o sujeito causador atua para livrar-se do perigo. O estado de necessidade, alguém age para se salvar ou salvar alguém. Na teoria do corpo neutro, a pessoa não agiu, é involuntária a reação dela, né? É involuntária aquela ação de causar dano. No abalroamento, é assim que a gente chama, abalroamento do carro, o veículo serve apenas como instrumento na cadeia causal de acontecimentos. Em outras palavras, o autor material, em verdade, figura como instrumento da cadeia causal, iniciada pelo verdadeiro culpado. Então, a vítima ou as vítimas devem acionar o motorista que foi o responsável pela primeira colisão. Então, já devemos ficar atentos, né? Se a gente dá causa a um engavetamento, o prejuízo pode ser muito grande. Você não vai reparar só aquele que você bateu primeiro. Você vai reparar toda a cadeia de colisão. A responsabilidade é de quem bateu por último, né? O que bateu lá no fundo do penúltimo carro. Ô, Ok? professor, Diga. só para ver se eu entendi. Então, se for livrar-se de perigo, no caso, estado de necessidade, ele não assumiria responsabilidade nenhuma? É Não, isso ele ou eu estou assume. confundindo? Não, Ele o assume? estado de necessidade, ele funciona como excludente do dever de indenizar também. Uhum. A diferença Ah, que a gente pontuou aqui é que no estado de necessidade há uma ação, quem age em estado de necessidade, ele age para se salvar, né? Ou salvar alguém. Na teoria do corpo neutro, a pessoa que acabou causando diretamente o dano, ela não agiu. Ela estava parada e bateram no fundo dela e ela acabou colidindo no da frente. Então, a diferença é essa. Assim, do ponto de vista técnico, que no estado de necessidade, o causador direto do dano, ele atua, causando voluntariamente, ele acaba causando dano para se salvar. E na teoria do corpo neutro, o causador direto do dano, ele não atua, ele apenas é como se fosse um instrumento causador do dano. Mas os dois funcionam como excludente de dever de indenizar. Beleza? Vocês estão ouvindo aí o trovão, não, né? Que aham, aqui tá super forte. Hoje vai ter chuva, viu? barril. Tem uma cachorra minha aqui que fica doida com o trovão, latindo pro trovão, achando que é algum louca. Pelo menos não fica com medo, né? Pior é quando tem aqueles cachorros que sofrem com medo, aí é um horrível. Com fogos de artifício e com trovão. Ela acha que é algum invasor, alguém que quer fazer um. É uma Golden, né? É uma Golden e uma Border Collie. Não, a Golden não tá nem aí. A Golden tá dormindo ali. Pode ter o que Ah, tá. ela tá nem aí. Mas a Border Collie é completamente alucinada. Oh, meu Deus. Azoada, azoada, azoada. Aí fica aqui, nessa onda. Ok. Então, a análise, meus amigos e minhas amigas, desse fato terceiro deve ser casuística, né? A gente tem que analisar o caso concreto para saber se o fato de terceiro, ou culpa exclusiva de terceiro, vai excluir o dever de indenizar ou não. Ou não. Quando o fato de terceiro se enquadrar como um fortuito interno, como um risco da atividade em si, não exclui. Quando se enquadrar como um fortuito externo, ele exclui. Beleza? A não ser em casos pontuais, como no contrato de transporte que a gente viu, que, por disposição expressa do Código Civil, culpa exclusiva de terceiro não serve para elidir o dever de indenizar. Então,
exemplos em que o STJ reconheceu que o fato de terceiro era a causa excludente do dever de indenizar, ou seja, que considerou o fato de terceiro como um fortuito externo, como algo fora do risco da atividade desenvolvida. Está aí. Dano sofrido pelo passageiro em virtude de uma pedra que foi arremessada no ônibus ou trem. Assalto à mão armada no interior de veículo de transporte coletivo. Todas as situações aqui não gera dever de indenizar para a transportadora. A pessoa prejudicada pode mover uma ação contra o Estado? Pode. Contra o Estado, pode. E pode não, deve, né? Se vai ganhar é outra história, mas que deveria fazer, deveria. Porque quem é o responsável pela segurança pública é o Estado. O Estado. É o Estado que é o responsável pela segurança pública. Também, assalto à mão armada nas dependências de estação metroviária. Morte de usuário do transporte coletivo vítima de bala perdida. Também não gera dever de indenizar para a transportadora ou o transportador. Danos decorrentes de explosão de bomba em composição de trem. Cada coisa que acontece, né? Então, tá aí, é uma pesquisazinha que eu fiz aí sobre jurisprudência em relação à culpa exclusiva de terceiro e dever de indenizar. Bacana? Para finalizar, as excludentes do dever de indenizar, ainda existe uma hipótese, que é a chamada cláusula de irresponsabilidade. Cláusula de responsabilidade ou cláusula de não indenizar é uma cláusula que pode vir num contrato paritário, só se admite nos contratos negociados, né, nos contratos em que as partes estão em igualdade de condição, não se admite em contrato de adesão, por exemplo, em contrato que uma das partes escreve todas as cláusulas sozinha e a outra apenas adere, como no caso da maioria dos contratos de consumo, por exemplo, não se admite esse tipo de cláusula. Mas em contrato negociado, é possível que as partes incluam a cláusula de irresponsabilidade, ou seja, cláusula de não indenizar, que é um acordo de vontades que objetiva afastar as consequências da inexecução ou da execução inadequada do contrato. Então, a vítima vai sofrer os danos e não vai poder pleitear indenização da outra parte. Beleza? É possível? É possível. Ok. O próprio STF, uma súmula antiga também, 161, afirma que em contrato de transporte não é possível se admitir a cláusula de não indenizar. Esse dispositivo ele foi repetido no Código Civil, no artigo 734, é o mesmo teor, diz que em contrato de transporte não se admite cláusula de não indenizar. Então, quando a gente compra uma passagem aérea na TAM, não pode ter lá uma cláusula, ou se tiver, ela é considerada como cláusula nula, uma cláusula dizendo, olha, a TAM não se responsabiliza por atraso, não se responsabiliza pela queda do avião, que cause um prejuízo, enfim, essa cláusula é inoperante. Ela não tem validade em contrato de transporte, nem em contrato de consumo. É o que diz os artigos 24 e 25 do CDC. Então, na prática, essa cláusula de não indenizar, no Brasil, ela tem uma aplicação muito reduzida. São poucos os contratos que se admitem. Tem que ser um contrato negociado, um contrato paritário, aí já reduz muito, né, a incidência. E não pode contrariar a função social dos contratos. Então, no frigir dos ovos, esse tipo de cláusula
de não indenizar, a cláusula de responsabilidade, ela tem uma aplicação muito pequena na prática. Beleza? Aí o professor Flávio Tartucci fez um quadro sobre cláusula de não indenizar que a gente reproduziu aqui porque ele é bem interessante. Quando é que a gente admite uma cláusula que previamente exclui o dever de responsabilização civil? Quando houver bilateralidade no consentimento, né? For um contrato negociado, não for um pacto de adesão, for um contrato chamado paritário ou negociado, aí se admite. Ou então quando ela não contrariar um preceito de ordem pública como a função social dos contratos. E quando é que não pode a cláusula de não indenizar ou cláusula de irresponsabilidade? Para os casos envolvendo responsabilidade civil extracontratual, para excluir ou limitar danos morais, não se admite, apenas se admite em relação a danos materiais. Em contratos de adesão, que são os contratos que são escritos por uma das partes, né, apenas. Contratos de consumo, não se admite, por expressa disposição do CDC. Quando se tratar de crime ou ato doloso, também não se admite, excludente de dever indenizar baseado em cláusula contratual. Em contrato de transporte, por expressa disposição do Código Civil, e nos contratos de guarda, por exemplo, contrato de depósito em cofre de banco, não se admite excludente de dever indenizar, porque o contrato de depósito ele tem aquela mesma cláusula de incolumidade que tem no contrato de transporte. Quem realiza, quem funciona como depositário de um bem, ele tem que devolver o bem após o prazo do contrato de depósito incólume. Tem que devolver o bem exatamente como ele recebeu. Então, não se admite cláusula de dever indenizar, porque desnaturaria o próprio contrato de guarda, né? Se admitisse o contrato. Beleza? E aí, a gente aborda também outra matéria de defesa em relação à responsabilidade civil, que é a prescrição. A prescrição, ela não atinge um nexo causal como as excludentes que a gente tem visto. A prescrição, na verdade, ela atinge a pretensão. A pretensão. O que é a pretensão? A pretensão é a possibilidade de pedir a reparação em juízo. A prescrição, ela atinge essa possibilidade que a pessoa tem de pedir uma reparação de um dano patrimonial ou moral em juízo. O dano existe ainda, o dever de reparar, ele existe ainda, só que o prejudicado, se ele permite que ocorra a prescrição, ele não poderá mais se voltar ao judiciário e falar: excelência, force o causador do dano a me pagar, porque ele causou um dano e não me compensou. Ele não pode fazer mais isso se a pretensão for atingida pela prescrição. Quando eu dou aula de prescrição, eu faço uma analogia na prescrição como ela fosse um escudo, uma defesa, uma forma de defesa. O que é a pretensão? A pretensão é uma espada. É uma espada que é franqueada a qualquer pessoa que tem um direito seu lesado. Se você foi prejudicado, o ordenamento ele lhe dá uma espada para você poder fazer justiça. O que representa essa espada? Essa espada é a possibilidade de você ir ao judiciário e dizer: excelência, aquela pessoa me causou um dano e não quer pagar espontaneamente. Force ela a me pagar. Penhore bens dela e reverta o valor da penhora a meu favor. Isso é como se fosse uma espada para você poder fazer justiça. Só que você tem um prazo para usar essa espada. Se você não usa essa espada no período correto, é como se o causador do dano ganhasse um escudo, ganhasse uma defesa, que vai inutilizar aquela sua espada, que é a pretensão. O que é esse escudo? É a prescrição. A prescrição é uma matéria de defesa, é um escudo que, uma vez passado o prazo que configura a prescrição, esse escudo, essa matéria de defesa surge para o devedor. E quando você vai com a espada para cima dele, a primeira coisa que ele vai fazer é alegar: ó, o meu escudo que eu tenho.
prescrição. Você não agiu no prazo correto, demorou para agir, o direito não socorre aos que dormem, então sua pretensão não vale mais. Ela está neutralizada, ela está inutilizada pela prescrição, pelo meu escudo. Beleza? Então, prescrição é uma matéria de defesa. É uma matéria de defesa para auxiliar o devedor. Diga, Aruan. Professor, eu fiquei com a dúvida agora aqui pensando. Naquele exemplo que você tinha dado de que pode utilizar o Código Civil em detrimento do CDC, Sim. por ser mais favorável no diálogo das fontes. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, pensando naquela situação, se isso fosse mais favorável aplicar o Código Civil, aí eu teria que aplicar o Código Civil por inteiro, ou eu poderia algumas partes aludir ao CDC, como por exemplo aqui, que é mais benéfica a aplicação do CDC quanto à prescrição. Isso, você... Aí eu teria que escolher tipo, do início até o fim do Código Civil, ou pode misturar? Como é isso? Não, você pode misturar. Você pode utilizar a regra que é mais favorável à parte vulnerável no particular. Então, por exemplo, a gente viu que culpa exclusiva de terceiro, pelo Código Civil, não pode ser alegada em contrato de transporte, né? Não serve. Então, o Código Civil ele é mais favorável. Por exemplo, alguém foi transportado e sofreu um acidente. Desse acidente, a pessoa teve um prejuízo patrimonial e moral. A pessoa causou um trauma que aquela pessoa, por exemplo, desenvolveu uma síndrome do pânico, por aí vai. É um dano moral, né? Beleza. Não se admite, a gente levando em consideração o Código Civil, não se admite que o transportador diga foi culpa exclusiva de terceiro, como o CDC admite. Então, no particular, é mais favorável o Código Civil. Agora, em relação ao prazo prescricional, como você já adiantou, o prazo prescricional para reparação civil no Código Civil é de 3 anos. Está lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5. Reparação civil, o interessado ele tem 3 anos para pedir a reparação, por dano moral, por exemplo. Já o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê um prazo maior, é um prazo de 5 anos. Então, se acontece, por exemplo, um dano moral em um contrato de transporte, o transportado ele pode se valer do CDC em relação ao prazo prescricional e do Código Civil em relação à excludente culpa exclusiva de terceiro. Ele pode fazer um mix do que é mais interessante para ele, sem problema nenhum, aplicar o diálogo das fontes. Então, é muito interessante isso aí, é algo que cai com uma certa frequência, inclusive, em questões discursivas, né, sobre reparação civil. Eu já vi algumas vezes isso acontecer. Questões que vocês tinham que o candidato, né, tem que analisar, tem que fazer comparação entre uma norma especial e a norma geral, entre o Código Civil, norma geral, e uma norma especial, CDC, por exemplo, ou, enfim, outra norma. E aí, às vezes, é mais favorável a norma especial, às vezes é mais favorável à parte vulnerável a norma geral. Você pode se valer tanto de uma como outra na mesma situação, em relação a aspectos jurídicos diferentes, né? Obviamente, você pode fazer esse mix aí para favorecer a parte vulnerável. Beleza? Então, a prescrição, o prazo prescricional no Código de Defesa do Consumidor ele é maior, 5 anos. Então, percebam que o prazo para reparação do dano no CDC ele é maior. Ele é mais vantajoso para o consumidor o prazo previsto no próprio CDC do que o prazo geral de 3 anos previsto no Código Civil. Bacana? O Código Civil anterior,
ele previa um prazo bem maior para a reparação civil. Ó. As ações pessoais, de um modo geral, todas prescreviam em 20 anos. Em 20 anos. Agora, o nosso código atual, o prazo foi reduzido bastante, né? Para a reparação civil, 3 anos. A gente não tem mais prazo prescricional, inclusive, de 20 anos no Código de 2002. O máximo que a gente tem é 10 anos, que é o prazo geral do artigo 205. A gente não tem mais um prazo tão grande assim. Beleza? De acordo com a doutrina, estabelecendo a nova lei um prazo mais curto de prescrição, essa prescrição começará a correr da data da entrada em vigor da nova lei, salvo se a prescrição iniciada na vigência da lei antiga viesse a completar-se em menos tempo, segundo a lei antiga, que nesse caso continuaria a regê-lo relativamente ao prazo. Isso aqui é uma regra de transição. Cada vez mais a gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque cada vez mais a gente não vai ver mais demandas judiciais envolvendo regras de transição, né? Porque o Código Civil é de 2002, vai fazer 20 anos ano que vem da vigência dele, e não dá mais para pedir uma reparação por algo que aconteceu antes do Código Civil. Essas regras de transição, para a gente aqui, elas ficam apenas por curiosidade, que na prática a gente não vai ter esse tipo de demanda, a não ser que seja uma demanda relativa a um bem, a um direito imprescritível. Imprescritível. Aí tudo bem. Se for algo imprescritível, pode ser que tenha alguma relevância, mas se for uma demanda patrimonial normal, como é a regra geral, que é da prescritibilidade, essas normas de transição que tem no Código Civil, por exemplo, no artigo 2028, ó, o artigo 2028 é uma norma de transição também sobre prazos. Lá nas disposições finais do Código Civil, algo que muita gente nem lê, porque está lá no finalzinho, nem chega a ver, mas tem normas importantíssimas aí no final do Código Civil, lá nas disposições finais e transitórias. E aí o artigo 2028 é uma norma de transição sobre prazo, norma de transição sobre prazo prescricional. Como é que ficam os prazos prescricionais, ou como é que ficaram os prazos quando o Código Civil entrou em vigor, em 2003? Aí, por isso que tem essa norma de transição 2028, que diz, ó, serão os prazos da lei anterior, quando reduzidos por este código, por exemplo, reparação civil, né, foi drasticamente reduzida. Em vez de 20 anos, passou para 3 anos. Então, diz o artigo 2028, serão os prazos anteriores se, na data da entrada em vigor do código, que foi em 11 de janeiro de 2003, se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Então, por exemplo, se reparação civil, 20 anos era o prazo. Se já tiver corrido, por exemplo, 12 anos do fato, quantos anos falta aí? 8 anos, né? 8 anos faltavam, entrou em vigor o novo Código Civil. Aí diz o Código Civil que, neste caso, o prazo vai continuar sendo esses 8 anos que faltavam. Então, se na entrada em vigor do Código Civil de 2002 já tiver decorrido mais da metade do prazo previsto na lei anterior, este prazo vai continuar valendo e correr até o final. Agora, se na entrada em vigor tiver corrido menos da metade, o que deve valer é o prazo do código atual. Então, eu trago o exemplo aqui. Ó. Por exemplo, se na data da entrada em vigor do novo diploma do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais de 10 anos, o prazo continuará correndo normalmente até completar 20. Exemplo, se tinha se passado 12 anos do prazo prescricional quando o Código Civil entrou em vigor, restará ainda 8 anos. Esse é o prazo prescricional. Agora, se já tinha passado 9 anos de prazo prescricional, ou seja, menos da metade
do prazo previsto anteriormente, o prazo prescricional vai começar a fluir da entrada em vigor do novo código pelo prazo mais o prazo previsto no código atual, ou seja, mais 3 anos. Então, é uma situação bem mais prejudicial, né, para o lesionado, a pessoa que teve o prejuízo. Ela tem só mais 3 anos se tiver decorrido menos da metade do prazo previsto no código anterior. Beleza? Isso aqui é uma regra de transição, é importante a gente saber isso, mas, na prática, cada vez menos isso tem relevância, porque já, né, regra de transição, o próprio nome diz, né? Elas servem para fazer a transição de um diploma para outro. Depois de um tempo, elas perdem a razão de ser. Bacana? Galera, tá aqui. Deixa eu salvar aqui essas modificações. Vou colocar aqui para vocês essa apostila. Como a gente se comprometeu, né? Responsabilidade. Você coloca no chat essa da apostila? Isso, estou colocando aqui agora. Nunca aparece para mim, na verdade, no chat. Não sei se é algum problema. Espera aí que ainda não foi, não. Veja aí agora. A partir de agora aí. Vocês conseguem ver? Chegou, professor. Pronto. Para mim, Pra mim nunca não- chega. Não sei qual é o problema. Alguém pode tentar Não, enviar Alan, ou colocar no WhatsApp, porque para mim não chegou no chat, não. Joga aí no grupo. por favor. Eu posso colocar, viu? Maravilha. Pronto. Meus amigos, 9h10, a gente tem um tempinho ainda. Vamos dar uma avançadinha, então. Eu quero, no curso... Espera aí, deixa eu abrir antes aqui. Neste curso, deixa eu até olhar a nossa ementa aqui antes, viu? Para olhar essa montanha. Obrigações, programa da disciplina. Deixa eu dividir tela com vocês, para vocês acompanharem comigo. Tá aqui, ó, o programa de vocês. Ementa, pararará. Responsabilidade civil em geral, já vimos. Culpa, já vimos. Culpa e risco, dano, nexo de causalidade. Excludentes deverizados, tá vendo? Isso aqui que a gente viu tudo. Ó. Situações de responsabilidade complexa. Responsabilidade por fato terceiro. Aqui, algumas dessas a gente já viu também, que são as previstas no Código Civil, né? Responsabilidade pelo fato da coisa a gente também já viu algumas dessas. Não vimos todas e nem vai dar tempo de ver tudo isso aí. Que, na verdade, esse programa aqui é um programa muito ambicioso para quem tem o curso normal, né? Para quem não teve um mês e pouco de sem aula como a gente, já é um negócio assim, uma utopia, né? Isso aqui não existe. Casos especiais de responsabilidade civil, ok. Tenho outras hipóteses aqui. Reparação por rompimento do noivado. Interessante. A responsabilidade depende. Depende do caso concreto, né? Indenização pela ruptura de união estável. Interessante aqui. A gente pode tentar ver algumas. Eu vi aqui modalidades. Aqui eu separei, por exemplo, rapidinho, segunda parte dos contratos em geral, teoria geral dos contratos. Então, vocês ainda têm que ver no semestre teoria geral dos contratos. Olha aí. Interpretação, efeitos do contrato, extinção dos contratos, obrigações de contratar. Meus amigos. Eu acho importante vocês verem teoria geral dos contratos assim com uma profundidade maior, até porque isso aqui se aplica a todas as espécies contratuais.
E essas espécies de responsabilidade civil aqui pontuais, a gente vai ver algumas, né? Todas isso aqui, eu não sei quem fez um negócio desse, uma ementa dessa. Não assina, né? O professor que fez não assina. Que eu tenho uma curiosidade de perguntar a ele como é que ele faz para dar isso tudo aqui em um. Porque, ó, foi colocado aqui praticamente todas as espécies de responsabilidade civil que existem. Responsabilidade, cadê que eu vi aqui? Delitos contra a honestidade, atos ofensivos à liberdade. Isso aqui é um mundo, cada tópico desse aqui é um mundo de coisa que você pode falar. É. Pois bem, eu separei para vocês aqui uns temas importantes, uns temas, antes da gente entrar na teoria geral dos contratos, que a gente vai ver, que é muito importante. Eu separei aqui algumas espécies de responsabilidade civil que são interessantes, não só para o estudo aqui, mas no dia a dia, né, trabalho. Como, por exemplo, está aqui na tela, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como, por exemplo, a responsabilidade civil dos profissionais da área de saúde. Responsabilidade civil na área médica. Ó, muito importante isso, né? Isso aí é muito importante, um tema mais atual do que nunca, né? E muito relevante. Então, eu acho melhor a gente focar em algumas coisas que são mais úteis para a gente. Deixa eu botar aqui essa apostila para vocês. Responsabilidade civil. Aqui. Pronto, coloquei aí no chat, vai aparecer aí em breve. Já chegou. Pronto, apostila 5, que é essa que está na tela aqui. E vamos ver se a gente dá uma olhada nela aqui para a gente compreender como é que funciona a responsabilidade civil dos profissionais da área de saúde. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender, meus amigos, é que no Brasil, infelizmente, a gente não tem norma específica sobre a responsabilidade do prestador de serviço médico. Não tem. A gente não tem norma específica. O que a gente tem, o que acaba regulando a disciplina são normas deontológicas. O que é uma norma deontológica? É uma norma que não é norma em sentido estrito. Não é norma que passou pelo Congresso para ser elaborada. Não teve votação de deputado depois no Senado, não teve nada disso. Norma deontológica, por exemplo, é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o que acaba funcionando aqui para a gente na prática. Na ausência de uma norma em sentido estrito, o que acaba regulando no Brasil as relações paciente-médico ou médico-paciente são as normas do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Odontologia, do Conselho Federal de Enfermagem e por aí vai. O ideal seria que a gente tivesse, como nós temos na Alemanha, a Alemanha, o Código Civil alemão, ele foi modificado recentemente, em 2013, salvo engano, para inserir no contrato de prestação de serviço dentro do Código Civil um tópico destacado chamado contrato de tratamento. Maravilha. É o que a gente deveria ter aqui no Brasil. Porque saúde, o contrato de prestação de serviço de saúde é uma prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço especialíssima. Por quê? Porque ela envolve um serviço, ela tem como objeto o bem mais importante da nossa vida, que é a saúde, né? Saúde é, assim, sem sombra de dúvida, o bem mais valioso que a gente tem. E a relação jurídica envolvendo saúde, ela não se assemelha a uma relação jurídica
envolvendo sei lá, o conserto de um ar-condicionado, prestar um serviço de dar uma aula, por exemplo, é completamente distinto, né? Completamente distinto. Então, merece um tratamento específico que nós não temos. No Brasil, nós não temos um tratamento específico dentro do Código Civil ou uma lei esparsa regulando a relação médico-paciente, né? A relação paciente-médico. Então, nós estamos diante de uma prestação de serviço, mas uma prestação de serviço que envolve, que tem como objeto a saúde humana. E aí é o que transforma essa prestação de serviço em algo sugênesis, né? Sugênesis. Então, para ter uma vida digna, a gente precisa de saúde. Para ter uma vida digna, a gente tem que desfrutar de saúde. E saúde, modernamente, tem um conceito tripartite. Saúde, ela é biopsicossocial. A pessoa que está saudável é a pessoa que tem saúde biológica, saúde psíquica e saúde nas suas relações sociais. Então, percebam que o conceito de saúde ele é muito mais amplo, né, do que a gente imagina a princípio, né? A gente tem em mente a saúde biológica, mas a saúde é psíquica. É por isso, por exemplo, que a pessoa que se socorre a um procedimento estético, por exemplo, implante de silicone, ou o leigo, ou uma visão mais assodada de uma intervenção estética, tende a achar que aquela intervenção é algo da vaidade da pessoa apenas. É algo que a pessoa não precisaria daquilo do ponto de vista biológico para fazer, ela faz por livre e espontânea vontade. Mas sabe-se lá se aquele silicone, por exemplo, não está a reparar um problema psíquico que a pessoa tenha de aceitação, um problema pré-existente, enfim, causado por vários motivos, porque o conceito de saúde é biopsicossocial. A intervenção na saúde, ela não é apenas para reparar a sua saúde biológica, mas também psicológica e social. Então, é por esse motivo que eu me filio a alguns outros doutrinadores que entendem que, mesmo em intervenções estéticas, o que está por trás é assegurar a saúde psíquica do paciente. A pessoa não se submete a um procedimento, a anestesia geral, às vezes, o risco de qualquer procedimento, de uma operação, se ela não tiver um fundamento forte, né? Se ela não tiver um motivo que leva ela a fazer aquilo, que justificado. E cada cabeça é um mundo, cada pessoa é um universo. Dignidade da pessoa humana não é a gente querer obrigar todo mundo a viver de determinado modo. Dignidade da pessoa humana é respeito ao que o outro entende por viver em dignidade. Dignidade da pessoa humana é, olha, eu respeito o seu modo de viver, o que você quer fazer, como você quer agir, desde que você, obviamente, não prejudique terceiros. Então, sobre o ponto de vista biopsicossocial, é que as relações entre médico e paciente, elas jamais podem ser consideradas como relação de consumo, como, por exemplo, acontece no Brasil. No Brasil, é muito comum que, em algumas situações, como, por exemplo, contratos estéticos, em tratamentos estéticos, a jurisprudência considera como uma relação de consumo, o que, ao meu ver, é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque relação de consumo é uma relação que envolve uma obrigação de resultado. Quando você compra um aparelho celular, você está comprando para ter o resultado que você espera que foi, né, prometido. Se o seu aparelho celular vem com defeito, você tem toda a razão de pedir o conserto. Mas um procedimento de tratamento de saúde jamais pode ser uma obrigação de resultado. Por quê? Porque cada pessoa é um universo. As pessoas, às vezes, têm reações alérgicas diferentes, reação a uma anestesia. A pessoa, às vezes, tem tendência a ter queloide.
e fica com a marca que outra pessoa fazendo o mesmo procedimento, com o mesmo médico, não teria. Então, um médico, pelo menos um médico consciente, né? Um profissional de saúde consciente, ele jamais pode prometer um resultado. É por isso que, do ponto de vista jurídico, a gente condena muito os médicos e dentistas, enfim, qualquer profissional da área de saúde que promete resultado, que faz antes e depois no Instagram e diz, olha como é que vai ficar seus dentes, olha como é que vai ficar seus seios, seu nariz. Porque no momento em que ele promete o resultado, aí é verdade, a obrigação dele vira uma obrigação de resultado. E aí a responsabilidade passa a ser objetiva se ele não entrega o resultado prometido. Mas, em tese, aquele resultado que ele está prometendo, ele não poderia prometer, por motivos naturais, científicos, né? As pessoas, cada uma reage de um modo. Então, o contrato de tratamento, ele, por sua essência, é um contrato de meio, é uma obrigação de meio. O profissional de saúde, ele se compromete em empreender esforços para melhorar a condição de saúde do paciente. Mas ele não pode prometer que vai salvar a vida do paciente. Ele não pode prometer a cura. Ele pode dizer, olha, o procedimento, o protocolo que existe é esse, vou fazer de acordo com o protocolo e esperamos que dê certo, tem chance de dar certo. Mas prometer, eu prometo que vai acontecer o resultado X, não deve fazer. Assim como o advogado não deve fazer, né? É a mesma coisa. O profissional da área jurídica, o advogado não pode jamais dizer, prometo que você vai ganhar a causa. É loucura isso. Tem gente que faz isso, mas é loucura. Então, meus amigos, o ideal para a gente compreender a natureza jurídica desse tipo de prestação de serviço tão específico é que a gente tivesse no nosso código uma parte destacada de contrato de tratamento, para regulamentar como é que funciona a responsabilidade civil, especificamente nesse tipo de pacto. Beleza? É um contrato sui generis, é um negócio sui generis que os alemães batizaram de, eu não vou falar essa palavra, porque eu vou acabar xingando aí vocês, mas está aí na tela, em alemão, como é que se chama contrato de tratamento. Behandlungsvertrag. Por aí, viu? Se tem alguém que fale alemão, me perdoe. Mas o fato é que, quando a gente caracteriza a natureza jurídica de uma relação, para um lado ou para o outro, isso obviamente gera consequências. Beleza? Então, primeira consequência que a gente pode visualizar quando a gente caracteriza a relação médico-paciente como uma relação contratual, por exemplo, em relação a juros de mora. Na responsabilidade contratual, o juros de mora ele incide a partir da citação da parte. Ao passo que, na responsabilidade aquiliana ou extracontratual, os juros de mora eles incidem a partir do evento danoso e não da citação. Beleza? Tratamento médico-paciente é uma relação contratual, não é uma relação aquiliana. Ela deriva de uma relação contratual prévia. Uma relação contratual prévia. Então, foi pensando nessa conceituação precisa que o BGB, né, que é o Código Civil Alemão, ele abriu, dentro de contrato de prestação de serviço no Código Civil, ele abriu uma seção específica, chamada de contrato de tratamento. Beleza? Uma novidade, foi inserida essa prestação de serviço especial, né? Contrato de tratamento, pela chamada Lei dos Direitos dos Pacientes. Olha, percebam que o foco é proteger os pacientes, né? Lei dos Direitos dos Pacientes. E ela é de 2013, entrou em vigor em 2013, e inseriu no BGB os artigos 630-A a 630-H. Então, é uma técnica legislativa que merece aplausos, né? Aplausos. Aliás, os alemães realmente, em matéria de jurídica, é uma galera que broca, né? A melhor palavra é essa aí.
A galera realmente joga duro, os alemães. E eles, ao cuidar, né, do contrato de prestação de serviço dentro do Código Civil, eles acabaram impedindo que se aconteça na prática o que acontece aqui no Brasil, que é enquadrar essa relação como um contrato de consumo. Recorrentemente no Brasil a gente vê isso, infelizmente. Por quê? Porque é uma não compreensão da natureza real da relação entre paciente e médico. Né? Comparar a vida e a saúde humana a um produto de consumo é beirar a loucura. Né? Beirar a loucura, é quase terraplanismo. Professor, Diga. boa noite. Boa. Eu ia fazer essa pergunta justamente quando o senhor falou sobre essa questão de não ser uma relação de consumo, aí veio a questão da cirurgia estética, né? Uhum. Ainda que ela não possa ser considerada assim, a divulgação de publicidade ostensiva em torno desse assunto termina levando a esse ideal. Assim como também, eu imagino, a educação também, né? Se existe a relação de consumo na educação, então há obrigatoriedade de garantir que o estudante, no final das contas, ele seja aprovado porque você está pagando por aquilo. Exatamente. Semelhante a essa questão aí da publicidade que termina comprometendo esse tipo de relação. Exatamente. É quando a gente caracteriza uma relação como de consumo, vem o bônus e o ônus. Vem um bônus e um ônus. Então, tem muito advogado, por exemplo, que ele fica fazendo campanha aí para a classe dos advogados poder fazer propaganda em TV, em outdoor, como acontece nos Estados Unidos. Mas isso é de uma ingenuidade infinita. Eu não sei nem como é que se formou um cidadão desse. Por quê? Porque no momento em que você chama para si essa possibilidade de vestir o seu serviço jurídico como se fosse de consumo, né? Fazer propaganda, você atrai a responsabilidade jurídica típica de uma relação de consumo, que é a obrigação de resultado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo advogado, médico, todo mundo tem apólice de seguro. Porque quando dá uma merda mesmo, e é comum dar merda. Então, o médico, por exemplo, lá, ele pode fazer a publicidade, mas, ao mesmo tempo, ele é condenado com muita facilidade quando ele não entrega o resultado que ele prometeu. Advogado é a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos, você vê outdoor, a coisa mais fácil de ver, advogado assim, sofreu um dano na fila do supermercado, me ligue. Aí bota o número lá e tal, é um negócio até ostensivo. Na televisão tem. Só que, qual é a consequência disso? A consequência é de que você passa a responder por um resultado. E a sua responsabilização deixa de ser subjetiva, ou seja, mediante a comprovação de culpa, e passa a ser objetiva. Não precisa mais comprovar culpa, negligência, imprudência ou imperícia do médico, negligência e imprudência do advogado. Não entregou o resultado que prometeu, indenize. Então, tem que haver muito cuidado com essas reivindicações, né? Eu já participei de seminários, de palestra, por exemplo, para a classe de dentistas, um seminário de odontologia, e eu fui falar sobre responsabilidade civil. E eu falei sobre isso exatamente, claramente. Olha, tem um ônus e bônus, porque o pessoal acho que me chamou na expectativa de que eu ia defender a possibilidade de fazer propaganda, né? De antes e depois. Eu falei, olha, eu acho que é um caminho ruim para vocês. Porque hoje, no formato atual, obrigação de e-mail, se há um problema, o paciente ele só vai ter indenização se ele comprovar sua negligência, imprudência ou imperícia. Mas quando você promete um resultado, você passa a responder objetivamente. Você não percebe isso, está bonito agora, né? Que você está no Instagram aí oferecendo antes e depois e conseguindo vários clientes. Mas quando você começar a ser processado e começar a perder consecutivamente as suas ações,
porque você transformou aquilo numa obrigação de resultado, você vai pensar, vai se arrepender de ter feito esse tipo de publicidade. Então, né, é uma questão muito interessante essa, né, na verdade, essa questão de publicidade e como é que funciona. O fato é que, essencialmente, a obrigação de tratamento, o contrato de tratamento, é uma obrigação de meio. Não dá para o profissional da área de saúde se comprometer com o resultado. É por isso que no Código Civil, a relação, aqui para a gente, como é que fica a relação médico-paciente no Código Civil de 2002? A gente tem um dispositivo, que é o 951, que acaba servindo de base para a gente tratar do tema. Mas é um artigo que não diz nada quase, né? Diz muito pouca coisa, diz o óbvio, que diz, falando sobre os artigos 948, 949 e 950, diz: aplica-se ainda no caso da indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente. Obviamente, né? O médico que age com negligência, imprudência e imperícia, ele é responsável pela morte do paciente ou pelo agravamento da situação dele. Mas aí a responsabilidade é a regra geral, subjetiva, mediante comprovação de culpa. Beleza? Na sequência, eu trago um ponto aí sobre o que a gente está falando aqui, da inadequação da gente caracterizar a relação médico-paciente como uma relação de consumo, como muito doutrinador faz. Aliás, é comum, viu? Vocês pegarem um livro de direito civil, responsabilidade civil, e forem olhar lá, é responsabilidade civil do médico, vocês vão ver muitos doutrinadores defendendo que é uma relação de consumo. E é um absurdo esse tipo de caracterização. Beleza? A resolução que cuida da responsabilidade do profissional de saúde em relação aos médicos é a resolução 1931. Salvo engano, talvez essa resolução já teve uma resolução esse ano aqui, eu não sei se revogou essa, eu vou até ver isso para ver se houve, aí eu trago para vocês essa informação. Mas a leitura da resolução, a gente pode perceber que o tipo de relação é uma relação que não tem nada a ver com relação de consumo. Ela é uma relação incompatível com relação de consumo. Beleza? A gente até entende o porquê de, ao longo dos anos, a jurisprudência acabou enquadrando a relação médico-paciente em algumas situações como relação de consumo. Por que que os juízes fizeram isso? Porque, em muitas situações, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. A partir de 1990, o CDC virou assim uma panaceia, uma válvula de escape para quando o magistrado pretende assim socorrer a parte mais fraca na relação jurídica, a parte que ele percebe que está sendo que está tendo prejuízo na prática, a parte vulnerável, né? A parte que não pode se defender do modo correto, que é hipossuficiente do ponto de vista técnico ou do ponto de vista econômico. Aí o que o magistrado faz? Ele transforma aquilo numa relação de consumo, para poder proteger a parte mais fraca. Isso é muito nobre, é verdade, a intenção é nobre, como eu até menciono aqui, ó, a intenção de enquadrar a relação paciente-profissional de saúde no CDC é nobre, pois este é o nosso grande diploma a tratar de relações contratuais em que figura em um polo da relação um sujeito vulnerável, como no caso é o paciente, né? O paciente, sem sombra de dúvida, é um sujeito vulnerável. Ele carrega consigo até mais de uma vulnerabilidade, né? Mais de uma hipossuficiência. O paciente ele pode ser hipossuficiente econômico, hipossuficiente técnico, como normalmente nós somos, né? Nós somos normalmente hipossuficiente técnicos na relação paciente-médico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não compreende as técnicas de tratamento. A gente não sabe
o que é que causa a doença normalmente na gente, como é que a gente trata. Isso traduz hipossuficiência. Então, o fato da gente ser hipossuficiente faz com que a gente se torne mais fraco na relação, né? O médico é uma figura muito mais forte. Então, é comum haver esta configuração da relação médico-paciente por força dessa vulnerabilidade do paciente. Aí se utiliza do CDC para reparar o eventual dano. Agora, no nosso ordenamento, o próprio CDC, que traz como regra geral responsabilidade civil objetiva, quando ele trata de profissionais liberais, né, o enquadramento dos profissionais liberais se dá de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º, que traz a responsabilidade civil subjetiva. Quando você presta um serviço de consumo como profissional liberal, a sua responsabilidade é na modalidade subjetiva, por força expressa do artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Então, no frigir dos ovos, seja da leitura do artigo 951, seja da leitura do artigo 951 do Código Civil, seja da leitura do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, a relação médico-paciente, ela tende a ser uma relação na modalidade responsabilidade civil subjetiva. Por quê? Porque a obrigação dos médicos é uma obrigação de meio, ou seja, o médico ele se compromete ou deve se comprometer em empreender esforços para o restabelecimento da saúde do paciente, sem prometer resultado, né? Sem prometer resultado. Quando o médico começa a prometer resultado, aí transforma essa obrigação, que é de meio, em obrigação de resultado, modificando a responsabilidade civil. Aí passa a ser a responsabilidade objetiva. Em verdade, não é possível professor. médico, rapidinho, só finalizar aqui, não é possível médico garantir o resultado, que o resultado será alcançado, com certeza, porque vários desdobramentos podem acontecer, né? Por conta de cada organismo. Diga. Eu compreendo juridicamente isso aí. Agora, minha dúvida, por exemplo, digamos que você é o advogado de um médico, e a gente sabe que hoje em dia as redes sociais chamam, né, a divulgação e tudo. Como é que esse profissional poderia vender o trabalho dele sem cair nesse esparro aí de estar oferecendo resultado? Apesar de a gente saber que são os resultados que chamam chamam os pacientes, né? Uhum. Assim, como é que a gente, como advogado, e um exemplo, você iria atuar nisso para orientar esse profissional médico para não cair nesse esparro de, no final, sei lá, ser penalizado, né, por algo que ele está vendendo, que é resultado, e que, na verdade, é meio. Isso. O conselho que a gente dá é de não fazer propaganda de antes ou depois. Não fazer. Não prometer isso. No momento em que ele faz, ele está transgredindo, né, o que diz os conselhos de medicina. Odontologia, eles oscilam. Eles têm período que dependendo de quem está lá no comando do CFO, do Conselho Federal de Odontologia, eu nem sei como está atualmente, mas eles já passaram por fase de... A regra geral, eles não admitem, não aconselham antes e depois, mas já teve um momento aí que eles já aceitavam, eu nem sei como está atualmente, mas no momento em que a pessoa faz um antes e depois, promete um resultado, ela contraria essas normas deontológicas e ela transforma a responsabilidade dela em objetiva. Então, como acontece muito nas cirurgias plásticas, né, embelezadoras, como se criou esse hábito de prometer um resultado específico. O que aconteceu na prática foi que a jurisprudência começou a
enquadrar essas relações de essa responsabilidade civil como objetiva, porque se promete um resultado através do antes ou depois. Então, o que deveria ser indenizado mediante a comprovação de culpa, né, negligência, imprudência ou imperícia, passa a ser responsabilidade civil objetiva. Então, o que a gente faz é aconselhar, dizer que não pode fazer, que é antiético e anti as normas do conselho, e, enfim. É porque, ultimamente, eu vejo tanto essas propagandas dos médicos divulgando, né, o antes e o depois. São tantos, tipo, apesar de você ter comentado que tem vários casos, né, que surgem, mas, assim, você vê que ainda ocorre muito isso. E outra coisa, nesse caso, se for só no consultório, não tiver nenhum tipo de divulgação, aí seria subjetiva, né? Porque, tipo assim, não houve nada escrito, foi algo verbal, aí é subjetiva. Aquela propaganda de boca a boca, um paciente fala bem para o outro. Essa que é a publicidade que advogados e médicos, enfim, todo mundo que presta um serviço cuja obrigação é de meio, deve se valer desse tipo de publicidade, né? Boca a boca e tal. Mas quando você começa a se valer das técnicas de publicidade de produto de consumo, né? Como é o caso de antes e depois, outdoor, enfim, e é comum, viu? É comum, se você prestar atenção, em Salvador hoje, você der uma rodada, você vai poder ver um médico no outdoor falando que tem um tratamento estético, ou que tem agora uma reposição hormonal, que promete isso e que aquilo, sei lá, um nutricionista que vai transformar você sei lá, um modelo grego de beleza, por aí vai. Então, quando o profissional de saúde começa a prometer resultado, ele atrai para si a responsabilidade objetiva. Diga, Juscelene. Professor, assim, eu sou preposta da empresa que eu trabalho, e assim, às vezes eu ia para a audiência, eu vi um calendáriozinho de propaganda de escritório. Isso não seria uma propaganda dele, assim, na mesa lá da conciliação? E eu sei, isso é algo muito discutido e é algo muito polêmico. Até que ponto os advogados podem fazer esses brindes, né, de fim de ano? Normalmente os escritórios eles fazem agendas, calendários, canetinhas. Até que ponto eles podem presentear, né, os juízes com esses mimos? E até onde vai isso? De um modo geral, o costume é que se aceita isso, faz uma vista grossa. Mas, a princípio, do ponto de vista assim, técnico, esse tipo de presente não deveria ser aceito. Não deveria ser permitido que o escritório de advocacia presenteasse um magistrado que vai julgar uma causa dele. Isso é um absurdo, mas é um absurdo tolerado, né? É um absurdo que faz parte do dia a dia. E muitos escritórios, os grandes especialmente, se valem desse expediente de presentear os magistrados e os servidores, né, com alguns regalos, né, vamos dizer assim. Mas, em tese, não deveria. O magistrado não deveria aceitar e o advogado não deveria oferecer esse tipo de mimo, né? Não pode. Mas, na prática, a gente sabe aí que acontece. Enfim, do ponto de vista legal, isso aí é presentear o cliente, beleza. O advogado, vamos dar uma agenda aqui para os nossos clientes, tudo bem. Mas presentear quem vai julgar o seu processo, aí, não deveria. Não deveria. É algo que foge aí à normalidade. Nessas relações, tem compliance, né, esse controle que hoje em dia tem das empresas, né, que justamente controla, né, até isso mesmo, esses presentinhos,
Agora estou começando a tocar mais nesse assunto, né, hoje em dia, com compliance, nessa forma preventiva de evitar abusos, né? Mas eu não sei dizer assim se faz parte do programa especificamente isso, mas deve fazer parte dessas como é que eu digo? Desses coaches de compliance. Vamos chamar assim de coach. Coach é algo que está bem comum hoje, né? A gente entende aí bem o que é. Beleza, galera. Então, regra geral, a responsabilidade do médico ela é subjetiva. Tem que comprovar a culpa. E nessa regra geral, quem é que tem que comprovar que o médico agiu com negligência, imprudência ou imperícia? O paciente, né? Regra geral. Quem tem que provar os fatos constitutivos de seu direito é o autor. O autor que tem o ônus da prova de provar os fatos constitutivos. E o réu, o ônus dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Agora, o novo CPC, que já não é tão novo assim, mas é de 2015, ele trouxe o que a gente chama de distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso é muito importante. Por quê? O que é a distribuição do ônus da prova? É o que tem previsto no parágrafo 1º do artigo 373, que vale para qualquer relação jurídica, como, por exemplo, a relação médico-paciente. Qual é a regra geral na relação médico-paciente? O ônus da prova de que sofreu prejuízo por culpa do médico é do paciente. Mas o juiz pode invocar o artigo 737, parágrafo 1º, para dizer o seguinte, que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo de realizar a prova, né? Ou a maior facilidade de obtenção da prova, o juiz poderá atribuir ônus da prova de modo diverso. Ou seja, ele pode inverter o ônus da prova. Então, na relação médico-paciente, se o juiz perceber, olha, é muito difícil para o paciente fazer prova em algumas situações, porque ele é completamente hipossuficiente, ele não compreende o tratamento, ele não compreende aquela técnica, né, que foi aplicada a ele. Então, vamos inverter o ônus da prova para que o médico comprove que ele agiu de modo diligente. O médico, que é o especialista, ele vai ter que nos explicar que ele agiu de modo diligente. É mais proveitoso, é mais justo, né, do ponto de vista processual, diante do caso concreto, o juiz fazer a inversão do ônus da prova com base exatamente neste importantíssimo parágrafo 1º do artigo 373 do CPC. Isso aqui é a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Muito importante. Beleza? Então, é possível que o paciente, ele, peça a inversão do ônus da prova. E aí o juiz vai fazer, desde que pode inverter, pode, desde que faça por decisão fundamental. Então, é possível. Beleza? Então, é possível. O magistrado pode inverter. Agora, como eu falei para vocês, de um modo até inadequado, a jurisprudência brasileira, ela considera a relação médico-paciente com certa facilidade como relação de consumo. Qual é a consequência disso? Tem muita coisa boa para o paciente, né? Quando isso é feito. Porque, por exemplo, o prazo prescricional passa a ser o do CDC. Qual é o prazo do CDC? 5 anos para a reparação do dano causado. Ao passo que no Código Civil são 3 anos. Então, melhor para o paciente, né? Se a relação for relação de consumo, melhor para o paciente. Beleza? Então, tá aí.
Em relação a erro médico, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir de quando o paciente tem ciência do dano que lhe foi causado. Às vezes, o paciente se submete a um procedimento médico e ele só vai perceber que o médico esqueceu uma tesoura dentro dele 2, 3 anos depois, 5 anos depois, fazendo um exame, começa a sentir uma dor, meu Deus do céu, que eu estou sentindo. Aí vai fazer um raio-x e vê, pô, o médico, aquele médico que fez um procedimento há 6 anos atrás, esqueceu uma pinça dentro de mim. Por essa teoria, a chamada teoria da accionata, o prazo prescricional só deve correr a partir deste momento que o paciente teve ciência do dano que lhe foi causado. Beleza? Então, a teoria da accionata é um facilitador para os pacientes neste caso, porque o prazo prescricional só vai correr a partir de quando a parte tem ciência daquele dano que lhe foi causado. E outras benesses processuais também vão caber ao paciente se a relação dele for considerada uma relação de consumo com o seu médico. Por exemplo, possibilidade de propor ação no seu próprio domicílio. Isso é uma coisa muito útil, né? Muito facilitadora. Dever de informação mais severo em relação ao médico. Invalidade de cláusulas contratuais que excluem o dever de indenizar. Impossibilidade de denunciação da lide. Tudo isso previsto no CDC. E tudo isso, todas essas situações, são situações que favorecem a reparação do dano. Prazo prescricional maior, beleza? Então, é por isso que a jurisprudência se vale do CDC. Agora, apesar disso, apesar de ter aspectos positivos para o paciente, o fato é que há uma evidente incompatibilidade nesse posicionamento do paciente ser um consumidor. Por quê? Primeiro motivo, o objeto desse contrato é saúde. Saúde não é um produto de consumo, né? Pelo amor de Deus. A gente não pode chegar no supermercado e comprar, me dê aí 2 quilos de saúde, me dê aí, comprar, né? A melhora da sua saúde. Você não pode fazer isso. Então, não é um produto de consumo na saúde. O médico também jamais pode garantir um resultado e um termo final para o tratamento. Tem pessoas que vão responder um tratamento mais rapidamente, tem pessoas que não vão. Então, isso é completamente inadequado com o serviço de consumo. Serviço de consumo, o prestador de serviço ele tem que dizer o prazo que ele vai realizar, sob pena de ser responsável, o prazo final. A relação médico-paciente não cabe isso. Não cabe isso. Também, a relação médico-paciente, jamais o médico poderá fazer propaganda comercial de sua atividade. Onde é que está isso no CFM, no Conselho Federal de Medicina? Diz lá o Código de Ética Médica, né? Código de Ética Médica, artigo 111. É vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação. Então, o médico pode ir numa rádio dar uma entrevista para esclarecer a população? Pode. Ali tem um caráter educativo, de esclarecimento. Mas ele não pode dizer, olha, eu estou ir na, sei lá, Rádio Metrópole. Ele dá a entrevista, esclarece a situação e depois dá o contato dele. Olha, quem quiser resolver esse problema, me procure que eu resolvo. Ele não pode fazer isso, porque aí deixa de ser uma participação com caráter educacional, de esclarecimento. Então, também é vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais de qualquer que seja a sua natureza. Então, me diga, que fornecedor
de um serviço de consumo é esse que não pode fazer propaganda do seu serviço? Não faz sentido. Nenhum sentido. Se você é um prestador de serviço de consumo, você tem o direito de propagar o seu serviço. Mas se você não pode, por vedação expressa do próprio Código de Ética, isso não é um serviço de consumo. Não dá para aplicar CDC. Então, assim sendo, considerar um médico como um prestador de serviço de consumo, regido pelo CDC, se ele não pode se valer da regra básica do marketing, que é a possibilidade de divulgar seu serviço de forma mais ampla, né? Como é que a gente pode admitir isso? É um completo nonsense, completo contrassenso. Então, o compromisso do profissional de saúde não é com lucro, não é. Ele faz juramento, inclusive, né? Quando se forma, o comprometimento dele é com o restabelecimento da saúde do paciente. Inclusive, o médico, ele de modo frequente, e ele tem essa obrigação de prestar o seu serviço, mesmo que gratuitamente, se for para salvar a vida de alguém. Ele não pode se negar, um médico, a salvar a vida de uma pessoa, porque aquela pessoa, sei lá, esse cara não vai ter como me pagar, não vou salvar. Não pode. Se ele fizer isso, ele está indo contra o juramento do que ele fez, né? Então, é vedado ao médico deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência, quando não haja outro médico para fazer. Pergunta a você, um fornecedor de produto de consumo ou serviço de consumo, ele vai atender os outros de graça? Vai prestar o serviço de graça? Ninguém vai fazer isso. Então, esse serviço não é de consumo, não pode ser, não tem nada a ver. Então, o prestador de serviço normal de consumo poderia ser obrigado a prestar um serviço gratuitamente? Não existe isso. Então, há no nosso sentir, uma flagrante incompatibilidade sistêmica entre CDC e relação médico-paciente. Beleza? Então, a gente pode dizer que o médico ele responde com base na culpa profissional. Está aqui um enunciado, inclusive, sobre o tema, depois vocês dão uma checada. E para finalizar hoje aí, responsabilidade civil dos planos de saúde. Como é que funciona a responsabilidade do plano de saúde? Pois bem, então, considerando, né, o nosso precário sistema de saúde, muitos brasileiros recorrem prudentemente aos chamados contratos de seguro privado de assistência à saúde, né? O plano de saúde. Que é uma relação muito comum, né? Para quem pode pagar, ter um plano de saúde. Em relação aos acordos firmados entre os pacientes e as empresas que fornecem os chamados planos de saúde, não há a menor dúvida, é CDC, é relação de consumo. Então, relação entre paciente e o Bradesco Saúde, CDC nele, CDC nele. É um entendimento, inclusive, simulado, né? A súmula 608 do STJ. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os contratos administrados por entidades de autogestão. Isso aqui quer dizer o seguinte: quando o plano de saúde é oferecido sem fim lucrativo, que é o chamado de entidade de autogestão, aí a gente não aplica o CDC. Por exemplo, plano de saúde dos servidores federais, que é administrado pelos próprios servidores e não é aberto, ou seja, só pode se vincular quem é servidor público federal. A esse tipo de plano de saúde, a gente não aplica o CDC, porque é o chamado plano de saúde administrado por entidade de autogestão. A ideia não é ter lucro ali, a ideia é arrecadar de cada um, tanto é que normalmente são mais baratos esses planos de saúde. É arrecadar de cada um dos filiados um valor correspondente apenas para manter o plano funcionando. Agora, quando é a regra geral, inclusive, quando o plano de saúde ele tem um intuito de lucro, aí aplica-se o CDC. Beleza? Então, aplica-se o CDC em relação aos contratos de plano de saúde quando há um intuito de lucro. Então, as empresas de plano de saúde, que intentam lucro,
respondem objetivamente pelos danos causados pelos médicos a elas credenciados. Então, se a pessoa teve um dano causado em uma relação por um médico que foi indicado por um plano de saúde, CDC, sem problema nenhum. Então, o CDC é aplicado tranquilamente, não só na relação paciente-plano de saúde, mas também na relação ao paciente-entidade hospitalar. Porque uma coisa é o serviço prestado pelo médico, indicado pelo plano de saúde, outra coisa é aquele serviço hoteleiro do hospital, por exemplo, que a pessoa ficou internada. A pessoa, quando tem necessidade de internação e ela paga por um serviço de hotelaria, né, do hospital, se acontecer algum problema naquele serviço de hotelaria hospitalar, aí a responsabilidade é objetiva, sem problema nenhum, sem nenhum trauma. Aí a obrigação é de resultado, a obrigação da clínica, do hospital, a oferecer aquela condição, né, hospitalar, aquela hotelaria hospitalar, a responsabilidade aí é objetiva. Beleza? Os hospitais também respondem pelos danos causados pelos médicos que eles contratem. Então, quando o hospital ele contrata um médico e a relação se dá, o paciente ele se dirige àquele hospital para ser tratado e aquele médico contratado pelo hospital oferece um tratamento defeituoso, oferece um tratamento inadequado, o hospital ele vai ser responsabilizado. Aqui a gente cai na regra geral da responsabilidade objetiva do empregador, que neste caso aí, o médico ele funciona como um empregado do hospital, né? Então, a responsabilidade objetiva do hospital, podendo exercer o direito de regresso, obviamente, em relação ao médico. Então, nesses casos, a responsabilidade é objetiva, tranquilamente, porque a gente está lidando com uma empresa de um lado, né? O hospital, uma clínica, e o consumidor, o paciente. Beleza? Então, inclusive tem enunciado sobre isso, 191. Dispõe a instituição hospitalar privada responde na forma do artigo 9323 do CDC, né? Que é a responsabilidade do empregador por atos do seu empregado, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes do corpo clínico. Então, o STJ, como é que ele entende as demandas em relação a danos causados por médico no interior do hospital? Ele entende da seguinte forma: as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação de serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição é que surge, né, somente no caso de defeito no serviço prestado. Então, a responsabilidade pelos insumos prestados pelo serviço de hotelaria é regulada pelo CDC, mas e vai ocorrer, ficar comprovada, né, o defeito no serviço prestado. Agora, se o problema, o dano foi causado por um ato técnico, um ato de um médico, sem vínculo de emprego, ou seja, o paciente se dirige a um centro médico que tem vários médicos que alugam salas comerciais nesse centro médico para prestar seu serviço. Então, nessa situação, o médico ele não é um empregado daquele centro médico. Ele é um profissional liberal que aluga a sala para prestar um serviço e o paciente ele escolhe livremente aquele médico para ser atendido. O médico ele não foi designado pelo plano de saúde, ele foi escolhido pelo paciente. Neste caso aí, no caso de médicos sem vínculos de emprego ou subordinação com o hospital,
Quem vai responder é o próprio médico pessoalmente. E aí a responsabilidade dele é subjetiva. Então, quando você vai ser atendido, se você for atendido pelo seu plano de saúde e o plano de saúde que indicou o médico, a responsabilidade eventual é objetiva. Mas se você escolhe o médico, é livre escolha do consumidor, o médico que ele vai se tratar, aí a responsabilidade passa a ser subjetiva. Beleza? Por quê? Porque não é uma indicação, não há uma subordinação, neste caso, direta, entre a empresa prestadora de serviço, né, do serviço de saúde, e o médico que prestou o serviço. Então, é assim que o STJ compreende a relação médico-paciente. E, por fim, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente à instituição hospitalar, solidariamente à instituição hospitalar e o profissional responsável. O profissional responsável, ele responde mediante comprovação da culpa. O hotel, né, o hospital, neste caso, ele é responsável indireto por ato de terceiro. Então, neste caso aí, é necessário comprovar a culpa do profissional de saúde. Beleza? Já deu, né? 10:10. Só para finalizar aqui, é a última página. Responsabilidade civil do Estado por erro médico. E quando a gente é atendido no SUS e há um erro médico, como é que fica a nossa responsabilidade civil? O médico que atua como funcionário público, hospitais públicos ou pós-saúde, e causa dano ao paciente, ele deve ser absorvido pela responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º da CE, ou seja, responsabilidade baseada no risco administrativo. O paciente, ele pode cobrar a indenização do Estado, independentemente da comprovação de culpa do médico. Obviamente que o Estado que indenizar o particular, né, a prefeitura, ou o Estado, ou a União, que tiver de indenizar o particular, ele pode exercer o direito de regresso em relação ao médico, se o médico ficar comprovado, né, que ele agiu com culpa. Beleza? Alguns autores, como o professor Tepedino, que consideram que o tratamento em um hospital público deve ser regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. O professor Tepedino entende que a relação médico-paciente, quando é hospital público, ela deve ser regulada pelo CDC, considerando o paciente como um consumidor por equiparação. Agora, há uma divergência, né? A jurisprudência caminha no sentido de fundar não numa relação de paciente-médico, mas sim a relação da teoria do risco administrativo. Beleza? Risco administrativo, tendo em vista que essa atividade médica dos hospitais públicos, ela é custeada por meio de receitas tributárias. Beleza? Então, tá aí, é uma divergência, né, conceitual. De qualquer sorte, a teoria do risco administrativo, ela admite a alegação de nexo causal como culpa exclusiva da vítima. Bacana? Galera, tá aí um apanhado. Professor, Diga. quando o senhor acabar, eu queria tirar uma dúvida rapidinho. Pronto, vamos lá então. Finalizei aqui, pode tirar dúvida. Eu vou botar já essa mochila grifada aqui, tá aí no chat de vocês. Diga. Certo. Na verdade, professor, se tiver alguém com pergunta da matéria em si, pode passar para essa pessoa e depois eu falo. Acho que, deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem alguém aí em relação eu queria falar com o senhor, professor. Diga. Josélia. Diga, Josélia. Sobre o vida, o que a gente tem que entregar na próxima semana. Certo. Esse negócio do vídeo. Eu fiquei pensando, eu não sei fazer vídeo nenhum, não. Eu tava pensando, quando eu falo, é o formato em si, entendeu? Vídeo. Eu não sei se eu sei fazer esse negócio. Aí eu fiquei pensando,
Se a gente fizesse uma reunião no Google Meet, que é um negócio mais comum que a gente faz sempre, porque a gente tem condição de fazer uma apresentação e lhe enviar, não substitui, não seria a mesma coisa que o vídeo? Mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. É isso que eu queria perguntar. Eu posso fazer desse jeito? Pode. Porque a gravação de um vídeo, eu fiquei imaginando, já fiquei assim pensando, não ficou legal, não. Até porque eu até estava procurando aqui no meu computador, porque eu tinha antes um programa para edição e eu já perdi, acho que já saiu, e fez a manutenção e perdeu. Não precisa se preocupar, não. Aqui, por exemplo, a gente está gravando, né? Aqui a gente já tem um vídeo aqui de você, tem 1 minuto já aí. Isso. Isso. Não, só no Bom Dia eu já gasto uns 5. No Bom Dia, são 15, né? Eu pretendo gastar uns 5 só no Boa Noite. Não é isso, não. Eu estava pensando, não foi em termos do conteúdo, não, foi do formato mesmo. Porque eu acho que a reunião, assim, eu pensei, porque eu confesso ao senhor que eu não tenho muitas habilidades. Os meninos hoje já nascem digitando coisa, né? Mas não é o meu caso. Então, eu não tenho muitas habilidades digitais. Então, eu pensei em fazer a reunião no Google Meet, né, comigo mesmo, e faria a apresentação e enviaria o link para o senhor. A pergunta era se eu poderia fazer dessa forma. Tranquilo, pode ser. Eu recebi um e-mail de uma pessoa perguntando se poderia ser menos tempo também. Não tem problema, não, pode ser. Eu só acho difícil você conseguir falar minimamente sobre qualquer tema de responsabilidade civil em menos de 15 minutos, se você conseguir falar uma coisa assim, que veja o mínimo de qualquer coisa, sabe? Porque a gente começa a bater um papo aqui sobre um tema qualquer. Vocês podem perceber que né, a gente fala muito mais do que isso. Então, quando a gente eu estou tendo dificuldade. Quer dizer, eu pesquisando, tá, eu começando, porque a gente não faz só isso, né? A gente faz outras matérias também, mas a gente tenta fazer um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu acho os temas que eu escolhi eu não encontro direito comparado, né? É difícil. Quer dizer, porque eu não pretendo, não comprei ainda, não tinha intenção de comprar nenhum livro. Estou pesquisando por artigos, essas coisas na internet. E aí eu não estou conseguindo encontrar essa parte. Você quer já para o outro, né? Já pensando no outro. Né? Comparado. Isso eu estou achando difícil encontrar, pelo menos nos temas que eu olhei. É importante tentar ver se consegue essa... Pode ser que outro tema também, né? Você consiga. Talvez um tema seja difícil. É porque se a gente ficar mudando de tema o tempo todo, a gente não sai do lugar, né? Não consegue, escolhe um e vai. Porque senão a gente não sai do lugar. Senão não faz outra coisa. Verdade. Professor, está me ouvindo? Estou. Tá bom, obrigado, professor. Pode dizer, Bruno. Professor,